De volta com o Bandeirantes Acontece. Zaidan, aconteceu um negócio de ontem para hoje aí. O ministro Marco Aurélio Mello, lá no STF, soltou uma que é de um nível de polêmica e eu não sei que tipo de consequência pode trazer. Mas ele acusou Luiz Fux, presidente da corte, de ter interceptado uma petição do ex-presidente Lula, dos advogados do ex-presidente Lula, que era dirigida ao gabinete dele. E aí o Luiz Fux parece que entrou no meio do caminho, pelo menos essa é a declaração de Marco Aurélio Mello, que usou uma expressão que ele está acostumado a usar, tempos estranhos, né? Ele se referiu a esse acontecimento. Já tem algum precedente com essa característica do presidente da corte ter entrado no meio do circuito para direcionar, apesar de que recentemente a gente até falou que teve escolha para determinados casos, né? No caso das fake news, né? Mas num caso como esse, uma petição a partir de uma indagação de uma equipe de advogados, isso acontece? Pelo tema que está em discussão, não era uma coisa assim vital, porque o resultado está dado, né? O escritório lá do Zanin, que representa o Lula, pediu que o Marco Aurélio encaminhou uma petição ao Marco Aurélio, pedindo que ele oficiasse o Fux para que o presidente do Supremo pautasse o processo de suspeição do Sérgio Moro. Isso 31 de maio. Uhum. E aí, é bom lembrar, o Marco Aurélio pediu vista. E aí ficou marcado para quarta-feira, dia 23. Quarta-feira, dia 23. Então, na outra semana. Só que o resultado todo mundo já sabe qual é. E ninguém está esperando que o voto do Marco Aurélio provoque mudanças, né? Uhum. Não que sejam impossíveis. Mas já vimos, por exemplo, a própria Carmen Lúcia que mudou. Mas não vai mudar. Inclusive, o Marco Aurélio, ele tratou com uma certa irritação todo esse processo e nem demonstrou uma opinião muito favorável ao que espera a defesa do Lula. Só que o voto dele não vai mudar nada. A decisão está tomada, o Moro foi considerado suspeito e tal, a decisão do Fachin foi ratificada, confirmada pelo Supremo. Na verdade, o Supremo não julgou a parcialidade ou imparcialidade do Moro, mas o direito da segunda turma de fazê-lo. Uhum. Você está lembrado, né, Ronaldo? Sim. Foi isso que eles discutiram. Foi a manutenção do resultado. Exatamente. Agora, segundo o Fux, ele já conversou com o Marco Aurélio, já se explicou, e houve também um exemplo apontado no ofício do Marco Aurélio. Interessante isso, ele tornou oficial a sua reclamação, dizendo que o Fux estaria interceptando ações relacionadas à Covid, que deveriam ser julgadas pelo Lewandowski. Só que aqui há um desacordo, porque o Fux entende que, no caso da Covid, você tem diversas ações com temas diferentes e que, portanto, não existe a ideia de que só o Lewandowski deve recebê-las. No caso da Copa América, por exemplo, muita gente achou que era assunto para o Lewandowski. Ele ficou com a petição apresentada pelo PT, mas aquelas apresentadas pelo PSB e pela Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, elas foram encaminhadas para sorteio e ficou com a Carmen Lúcia. No caso dos metalúrgicos, houve uma decisão unânime de que eles não teriam legitimidade processual, porque não é um assunto que lhes diz respeito diretamente. Embora a Carmen tenha ponderado 1000 coisas, inclusive aproveitou a petição dos metalúrgicos para dizer que o Estado tem sim obrigação de garantir que haja medidas para evitar o espalhamento do vírus com os estrangeiros que virão para a participação da Copa América. Mas, ao mesmo tempo, ela e os outros concordaram, decidiu que não havia legitimidade jurídica, porque isso não dizia respeito diretamente à Confederação. No caso do PT, o Lewandowski decidiu que o governo e também os governos estaduais, onde haverá jogos, deveriam apresentar em 24 horas um plano de como as coisas funcionarão. Só que perdeu a posição do Lewandowski, foi derrotada por 6-5. Então não houve nenhum estrago. Mas a grande questão é por que o Fux decidiu levar para sorteio. E olha que interessante. Mas
Qual é o problema? O problema é que quando há um caso que é assumido por um ministro, casos correlatos devem ir para o mesmo ministro para evitar que no mesmo assunto você tenha decisões diferentes do Supremo. Do próprio e aí Supremo. virou um troço de louco, não é? Já é um troço de louco. Imagina com um Já é. caso que tem um assunto direcionado, né? Porque você já tem turmas com posições diferentes, né? O que o próprio Fux falou que são 3 tribunais. O individual, as duas turmas, além do plenário. Na verdade, dá pra dividir em várias, né? E o gozado, Ronald, é que quando o Pazuello pediu habeas corpus em relação à CPI, ficou com o Lewandowski. O Lewandowski decidiu o seguinte: você deve ir, porque você foi convocado, mas tem direito ao silêncio. A mesma decisão foi tomada em relação àquela médica, a Maíra, não é isso? Isso. A mesma decisão foi tomada em relação a ela. O caso do Wilson Lima, governador do Amazonas, ficou com a Carmen, com a Rosa Weber. E a Rosa Weber não apenas disse que se você for, você pode ficar em silêncio, como disse o seguinte: você não é obrigado a ir, porque já há uma investigação contra você, investigação feita pela Polícia Federal, e indo lá você pode se incriminar. O Lewandowski discorda. Ele acha que a convocação torna obrigatória a presença, torna obrigatório o comparecimento, mas não o sujeito pode ficar em silêncio. Já a Rosa entende que não é nem obrigado a ir, foi o direito que ela deu ao Wilson Lima, que aliás deveria ter ido, né? Deveria ter ido, ele não tem de se explicar, ele tem 1000 coisas para explicar e não compareceu. Então, de fato, 2 ministros podem tomar decisões completamente diferentes sobre o mesmo tema, ou parcialmente diferentes, como é o caso, sobre o mesmo tema, né?